Som. Meus irmãos, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um culto público de adoração. É com alegria que nos reunimos mais uma vez, porque a graça do Senhor tem sido nosso sustento diariamente. Quero convidá-los todos a ficarem em pé. Nós vamos orar, nos apresentando para o culto, pedindo a Deus que cada um de nós seja encontrados aqui hoje como verdadeiros adoradores, conforme diz o Evangelho de João, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Senhor, nós te louvamos por este dia, recebemos como um dom do Senhor e te louvamos pela bênção da tua presença entre nós. Aquieta o nosso coração e permita que cada ato deste culto possa bendizer o teu nome. O Senhor é Deus único e verdadeiro, digno de ser adorado. Nós queremos te louvar com alegria e com reverência. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Permita, Senhor, que tua palavra, que é viva, que é eficaz, soberana, venha ao encontro de cada um de nós e ministre ao mais íntimo do nosso ser, produzindo os frutos que o Senhor mesmo espera. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, cada um dos que aqui está. Te louvamos por aqueles que nos acompanham pela internet, que de igual modo também sejam abençoados por ti. Favorece a tua igreja por tua bondade, por teu amor. Aceita nossas vidas, nós te pedimos isso em nome de Cristo, Senhor da igreja. Amém. Ainda em pé nós vamos ler Romanos capítulo 16, versos 25 a 27. Nos preparando para cantar uma canção belíssima, cantar o Evangelho, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o hino 94, é o Evangelho musicado aqui. Romanos 16, versos 25 a 27, todos juntos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardada em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos louvar o Senhor com a canção O Rei da Glória, o Rei dos Reis. Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso
acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos queridos, nós temos aí no nosso boletim informativo algumas notas que eu queria que vocês levassem em consideração, algumas das quais eu vou reforçar, mas são todas aí, dizem respeito à vida da igreja. Fica aqui o nosso encorajamento para que os irmãos leiam. Está de pé o nosso segundo encontro de casais, vai acontecer no mês de novembro, último final de semana de outubro, fizemos esse ajuste, então fica aqui o nosso encorajamento para que os irmãos participem. Ano passado foram 18 casais, esse ano nossa expectativa é levar 25. O Edgar não está entre nós agora pela manhã, mas ele e a Luciana estão responsáveis por esse ministério, vocês podem contactá-lo. Nós vamos já nas próximas semanas começar a fazer os pagamentos no hotel, que é o Hotel Ville, um hotel muito bom, lá na cidade de Nova Friburgo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de grandificação para nós. Possivelmente o palestrante será o pastor Joel Teodoro, amigo nosso, recentemente esteve entre nós, pregou aqui, e vai ser um tempo de edificação. Vamos pensar sobre fé, esperança e amor, como virtudes que abençoam o casamento também. Então, fica aqui nosso encorajamento para que os irmãos participem, se envolvam no Ministério de Família, especialmente no Ministério de Casais da Igreja. A partir do primeiro domingo de agosto, a gente retoma as nossas atividades na Escola Bíblica, não é? Fizemos recesso no mês de julho e vamos voltar a estudar o Antigo Testamento. Fizemos o primeiro bloco. A ideia é cobrir toda a Bíblia, uma visão panorâmica. Então, nós vamos informar no próximo domingo mais alguns detalhes. O material já chegou, já está conosco e vamos começar, portanto, no primeiro domingo de agosto. Fica aí nosso encorajamento. Se você não participa da Escola Bíblica, fica o nosso desafio lançado. Venha, participe, continue crescendo no conhecimento e na graça de Cristo. A Escola Bíblica é um instrumento que nos ajuda muito nesse projeto de continuar crescendo, não apenas no entendimento da doutrina, mas na maturidade cristã. Domingo passado nós tivemos aqui um culto memorável, né? Casa cheia, a igreja foi muito abençoada. Pelo tempo que passamos juntos, tivemos um café da manhã, depois o almoço de confraternização e a formatura do curso que nós oferecemos aqui para homens e mulheres. Foi uma bênção, então nossa gratidão a todos os irmãos que participaram, se envolveram para fazer o almoço e foi um tempo realmente muito bom. Domingo passado, e eu queria dar essa nota de gratidão a todos os irmãos que têm servido a igreja com tanta alegria e tanto desprendimento. Isso nos encoraja bastante. Nós vamos ter um tempo de oração nesse momento por duas famílias. A primeira delas é a irmã Natalice Xavier, cujo esposo, seu Manuel, está com algum problema de saúde, na verdade, precisando de nossas orações. Eu falei com ela semana passada, ela não tem vindo à igreja, então vamos orar pela família da irmã Natalice Xavier e seu esposo. E a segunda oração, eu vou convidar aqui o pastor Jonas para fazer essa súplica a Deus, é em favor da família da irmã Celeste Machado Frota, uma anciã, membro da nossa igreja. Ela faleceu essa madrugada de sexta para sábado, na verdade, na madrugada de sábado, e ela será sepultada hoje às 16 horas, aqui no cemitério São João Batista. Irmã Celeste é uma pessoa por quem nós temos muito respeito, tínhamos muito apreço a ela. 84 anos, não deixava de vir à igreja, sempre participando dos cultos, sentava ali atrás, com o cadernetinho dela anotando o sermão. Uma mulher muito piedosa, e ela desfrutava de boa saúde, né? Sofreu um AVC na terça-feira,
e ficou internada. Eu fui visitá-la aqui no Hospital Miguel Couto, aqui no SER, e ela estava desde então inconsciente totalmente. Foi feita uma tomografia e a tomografia acusou que metade do cérebro dela estava completamente comprometido. E ontem, na madrugada de ontem, ela veio a falecer. Então a família está muito entristecida, o que é natural. E nosso conforto é saber que ela está com Cristo, não é? Eu até fiz uma publicação dizendo que Celeste foi morar no céu. Então, eu peço aos irmãos que orem em favor do culto de ação de graça que vamos fazer hoje ali no cemitério. Às 15 horas faremos o culto. Os irmãos que puderem participar, vai ser um momento oportuno. Boa parte da família dela é cristã, eles são oriundos do estado do Espírito Santo. Ela tem 2 filhos, a Cláudia e o Roberto, estarão presentes no culto. Pediram que a igreja pudesse fazer isso. Nós vamos cantar alguns hinos que ela apreciava e vamos pregar o Evangelho, porque sabemos que morrer é partir e estar com Cristo. E essa é uma ótima oportunidade para falar para as pessoas da nossa única esperança, que é Cristo, né? Os antigos diziam que Cristo é a nossa esperança na vida e na morte. Então morrer não é outra coisa senão, para o crente, partir e estar para sempre com o seu Senhor. Então peço aos irmãos que orem pela família, pelo consolo, e orem para que hoje à tarde seja uma oportunidade para que Cristo seja glorificado. Foi Jesus quem disse, lá no Evangelho segundo João: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós somos o povo da esperança, nós sabemos que há algo mais além do rio. Então vamos orar em favor da família da irmã Celeste. Peço a vocês todos que fiquem em pé, nós vamos fazer então essa intercessão em favor da família da Nathalie Xavier, Jonas, e também em favor da família da irmã Celeste. Ó Pai bendito, é através de Teu Filho Jesus Cristo que nos aproximamos de Ti. Amém. Neste momento, nos dirigimos ao Senhor, rogando pela Tua igreja, a Igreja Batista do Jardim Botânico. Recebemos algumas notas, ó Deus, de informação de nossos irmãos, de enfermidade, de limitações para estarem conosco no culto. E neste momento queremos interceder, Senhor, pela irmã Natalice. Tu sabes, ó Deus, o que ela tem passado com a luta de enfermidade com o seu esposo. Por ela rogamos e também pelos seus familiares. Amém. Para que neste tempo, ó Deus, de adversidade, também o Senhor seja percebido em suas vidas, o Teu cuidado, a Tua bondade, o Teu consolo. Oramos por esta família. Agora, Senhor, nós oramos pelos familiares da nossa ente querida irmã Celeste. O Senhor sabe como nós nos alegrávamos com esta irmã. O pouco tempo de convivência, a marca que ela deixou para cada um de nós, da piedade, do temor ao Senhor, da atenção dispensada, sobretudo ao sermão, mas os apontamentos que ela fazia. Nós nos alegrávamos com esta irmã. Ainda no último domingo pudemos conviver com ela, mas o Senhor a tomou para si. Nós nos alegramos contigo, Pai, e rogamos que o Teu consolo, o Teu conforto venha sobre os familiares e venha também sobre a família cristã, a Tua Amém. Igreja. Rogamos ainda, ó Deus, que hoje, no tempo de ações de graça pela vida de nossa irmã Celeste, a Tua igreja se faça presente numa demonstração que somos uma família. E quando um sofre, todos sofrem, ó Pai. Nós rogamos pelo Teu servo, o pastor Judiclei, dê a ele o equilíbrio, dê a ele, ó Deus, também a força para este tempo, para este momento. E que Tua igreja, Senhor, siga firme, honrando ao Senhor, para a Tua glória, em Jesus Cristo. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos ler as Escrituras. Temos uma porção na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nesses versos nós temos o coração do Evangelho. Vamos ler conforme disposto na liturgia, meditando então nas gloriosas verdades apresentadas nesse texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos juntos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Vamos em pé cantar alguns louvores. Cumprimenta a pessoa que está ao seu lado, talvez haja algum visitante aí. Nós vemos aqui o pastor Marcos, sua esposa, Cristiane. Deus abençoe. Suelen, Vitor, a família do Edivane, vamos apresentar no momento oportuno, não é, Edivane? Vamos louvar o Senhor. Enquanto estivermos cantando, teremos a oportunidade também de trazer nossos dízimos e ofertas.
amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio
Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Como é bom, Senhor, entoar louvores a Ti, reconhecendo a Sua grandeza, Senhor, na vida da Sua igreja, na vida do Teu povo, ó Deus. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração e tudo que ainda faremos nesta manhã para exaltarmos o Teu nome. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos últimos meses, nós ouvimos algumas vezes sobre Portugal. Esteve conosco nos cursos de quarta-feira. Às quartas-feiras, os pastores Pedro Barbosa e Diego Lopes. E no domingo, muito recentemente, o pastor Tiago Oliveira. E hoje está conosco o pastor Edivânio Silva. Vem aqui à frente, Edivânio, por gentileza. Ele está acompanhado de sua família. Eu vou pedir-lhes que fiquem em pé. A Rose, sua esposa, as suas filhas Raíssa, Marina e o rapazinho ali, o Vinícius, nosso engenheiro, e o genro dele, o Joshua. Sejam bem-vindos, tá? Uma alegria tê-los aqui conosco. São irmãos queridos, podem tomar assento. Eles servem a Deus em Portugal, especificamente na região de Lisboa, já há alguns anos. Eles estão no Brasil por uma temporada, aqui junto aos familiares, os amigos. A Raíssa, mais velha, casa-se nos próximos dias, não é? Com a bênção do pai, e deixa Portugal para ir morar nos Estados Unidos com seu esposo Joshua. Bem, e para nós é uma alegria poder recebê-los aqui. Eles são amigos queridos, estive com eles já algumas vezes, e fazem um trabalho notável em Portugal. E eu pedi a eles que dessem aqui para nós uma palavra sobre a realidade de Portugal, trazendo na memória, mais uma vez, algumas informações das quais nós já temos, mas um encorajamento para que nós, brasileiros, estejamos orando lá pela realidade da igreja em Portugal e façamos aquilo que tiver ao nosso alcance para que o Evangelho de Cristo alcance os lusitanos e aqueles que naquele país vivem. Então, a palavra está com o Edivânio, no sentido daí uma palavra de encorajamento à igreja. Para nós é um prazer ter você aqui e sua família, viu, Edivânio? Ele é membro da Igreja Batista Parque Industrial, pastor Clodoaldo Machado. Muito bem, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, pastor Júlio Clay. Bom dia, meus irmãos. É uma bênção, uma alegria estar aqui. Já tinha ouvido falar muito bem de vocês, viu? Boas notícias. Vocês são bem cotados, viu? Recentemente tivemos o pastor Júlio Clay como palestrante de nossa conferência lá em Portugal. E ele sempre fala muito bem da igreja. Percebe-se que ele ama a igreja, ama os irmãos. Isso é uma bênção. Está aqui louvando ao Senhor. Nós estamos muito, muito felizes, muito alegres mesmo. Tá bem? Bom, eu queria falar um pouco sobre a nossa realidade lá, mas tem um videozinho que nós produzimos recentemente, irmãos. Não está lá grande coisa, mas eu espero que isso nos ajude depois a entender. Depois tem uma apresentação, eu não quero
demorar muito tempo com os irmãos. Acho que vou pedir a ajuda dos nossos amados ali, ver se vai dar certo. Já faz 7 anos que estamos aqui em Portugal. Parece que o tempo tem passado muito rápido. Pois é, e antes mesmo da gente vir para cá, algumas perguntas estavam na nossa mente, assim, do tipo, como é que nós íamos ocupar os nossos dias, se a gente teria muita coisa para fazer. Mas a verdade é que não importa onde nós estejamos. Se nós temos a disposição de trabalhar, sempre vai ter trabalho para se fazer. Pois é, e é isso mesmo que tem acontecido, né? No final, falta mesmo tempo para a gente fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Então nós vamos falar um pouquinho do que nós temos feito aqui em Portugal. Com a graça de Deus, temos realizado as conferências teológicas anuais para pastores e líderes. Este ano aconteceu a 19ª edição. Realizamos também a conferência de jovens, que já vai na sua 2ª edição. É um tempo de partilha e comunhão, não só pessoal, mas de ministérios e igrejas também. Muitos esperam pelas conferências para aproveitar os descontos na livraria, que chegam a 50%. O Senhor tem acrescentado pessoas com seus dons e talentos para nos ajudar no preparo e execução das conferências. Isso tem sido uma bênção, ver os irmãos portugueses se envolvendo com o trabalho da Fiel aqui. Há 3 anos começamos a Conferência Fiel em Guiné-Bissau e em 2018 em Cabo Verde. A proximidade de Portugal tem nos dado a oportunidade de ajudar na logística para esses países africanos. Temos o MAP, Ministério Adote um Pastor, que é um projeto para apoiar pastores, seminaristas e obreiros. Hoje estamos com 38 irmãos amparados por esse ministério. Temos colhido vários testemunhos de que as suas vidas e comunidades têm sido abençoadas através dos livros e dos recursos que recebem e também das conferências que participam gratuitamente. Durante o ano, fazemos várias visitas às igrejas para tornar o ministério e a conferência mais conhecidos. De norte a sul do país estamos nós, com uma mesa de livros e bíblias à disposição dos irmãos. Aproveitamos esse tempo de contato mais próximo para levar o nosso apoio e encorajar os irmãos para que, mesmo numa comunidade pequena, continuem firmes na comunhão dos santos e na busca por um padrão cada vez mais bíblico de ser e fazer igreja. Temos uma loja online que atende pedidos de Portugal e União Europeia. E mantemos também o trabalho de adaptação e impressão dos livros cá em Portugal. Praticamente todos os livros que temos em nosso pequeno depósito já têm sido impressos em solo português. São esses livros que usamos para os ministérios das conferências teológicas em Portugal e na África, as visitas às igrejas e o Ministério Adote um Pastor. Isso é só uma amostra do que tem acontecido aqui. Somos muito gratos a Deus pela vida da igreja e pelos irmãos que têm investido em oração e financeiramente para a continuação do trabalho em Portugal. Temos a certeza de que o nosso trabalho no Senhor não é vão e que a igreja do Senhor aqui nessa terra haverá de colher os frutos desse ministério. Pedimos que continue orando por Portugal, que continua com menos de 1% da população evangélica. Orem pelas igrejas e seus obreiros para que continuem servindo ao Senhor e por nós, para que o Senhor nos fortaleça. Obrigado pelo apoio. Para mais informações, acesse blog.editorafiel.pt. Essa última voz aí é o Vinícius fazendo um teste de locução. Vamos ver se ele passa no teste. Meus irmãos, a realidade de Portugal, os irmãos já devem conhecer bem, né? Os nossos amigos passaram por aqui. Eu tenho uma apresentação que vai nos ajudar a entender melhor isso que nós fazemos. Eu sou representante, portanto, do Ministério da Fiel lá. A Fiel já começou há muitos anos antes de nós. Só que era um grupo bem pequeno, os irmãos vão entender nessa apresentação. Acho que se puder já pode soltar. Eu vou pedir para fazer o próximo. Tem uma parte que fala de dados e tal, mas eu não vou amassar os irmãos com mais informações, daqui os irmãos já têm. Pode passar, essa é a bandeira portuguesa. Nós temos um vínculo com Portugal muito forte, né? Muito estreito. Portugal é a mãe daquilo que nós chamamos dos PALOPs, Países de Língua Oficial Portuguesa. São 8 países ao redor do mundo que estão representados aí no mapa. Se bem que esses 2 últimos aqui que estão na Ásia já não falam mais português. Tem sido feito um acordo lá para tirar a língua oficial portuguesa, né? Até mesmo um dos países que nós frequentamos aqui no leste, Cabo Verde e Guiné-Bissau, lá se fala o crioulo. Cabo Verde menos, mas em Guiné, por exemplo, você não consegue mais falar português na rua. Mas ainda continua sendo a língua oficial por meio da qual as pessoas têm acesso a estudos e materiais
Então, nós continuamos enviando materiais para lá em língua portuguesa. Pode passar. Esses são os dados, os irmãos já têm. Portugal tem uma população pequeníssima, 10 milhões de pessoas apenas, e dessa população, menos de 1% é evangélico. Isso flutua, né? Mas o português é católico por natureza, está no DNA, na mente, no sangue dele, é uma luta. Pode passar. Essa é uma evolução dos evangélicos em Portugal. Não sei se vocês tiveram esse quadro aqui. Isso é interessante perceber, meus irmãos. A partir da década de 60, quando houve uma espécie de legalização, a permissão para que o evangelho se instalasse como igreja, então nós tivemos a contagem. A partir daí, 291 igrejas, ela foi crescendo na década de 80. No ano 2000 tem um ápice, 1.630 igrejas, e há uma explicação para isso. Isso aí é imigração brasileira. No ano 2000, houve uma onda de imigração, muitos brasileiros. O CEF diz que girava em torno de 500 mil pessoas, isso nunca mais se atingiu, porque Portugal entra na comunidade europeia e precisa de mão de obra. Então, vai os brasileiros para lá construir ou reconstruir a nação, e aí o número de igrejas cresce. Aí, depois disso, vem a crise e começa a decrescer o número de igrejas. Nós não temos dados oficiais, acho que pode voltar ali. Nós não temos dados oficiais a partir de 2011, porque o censo lá é feito de 10 em 10 anos. Então, o censo vai ser agora em 2021. Mas há um estudo da comunidade, da Aliança Evangélica, que aponta para 2016, não está aqui no quadro, porque é uma estimativa, de que tem menos de 1.000, que tem 960 igrejas aproximadamente. Ou seja, as igrejas estão fechando em Portugal, o que é uma realidade lamentável desde então. Então, o que nós fazemos lá? Nós tentamos oferecer apoio à igreja, meus irmãos, com materiais de qualidade. Eu fico feliz assim, de ver o nome da Fiel exposto aqui e ali. Essa arte nós usamos no livro do Sproul, né, no Somos Todos Teólogos. Era um material que nós temos à disposição em português, mas que eles não conheciam. Então, isso toca o nosso coração e a gente vai para lá para fazer com que esses livros fiquem mais à disposição dos irmãos. Nós desenvolvemos um MAP, o Ministério Adote um Pastor, eu vou falar rapidamente sobre ele. O CFL deve ser uma plataforma conhecida dos irmãos aqui. Portal de conteúdo gratuito, blog, Voltemos ao Evangelho, eles leem bastante. Fora do Brasil, somente Portugal é o que lê mais. E a realização das conferências teológicas para lá. Bom, isto é um mapa onde as conferências da Fiel acontecem. Eu não vou falar muito de Brasil, África. Brasil não vou falar muito, mas África e Portugal. Pode passar, no Brasil os irmãos já sabem, né? Pode passar, que é a foto da última conferência Fiel do ano passado, né? A conferência normalmente é em outubro, já são 34 anos. Esse ano será a 35ª edição, pode passar. Começou a conferência... a conferência de jovens aconteceu... A Marina teve a oportunidade de participar lá em junho. Foi a 17ª edição, um grupo gigante de jovens, mais de 1.000, uma bênção, lá em Poços de Caldas, pode passar. Começou também a Conferência das Mulheres, a 4ª edição aconteceu esse ano, e a mulherada vai mesmo, é impressionante, pode passar. Pronto, essas são as conferências no Brasil. Em África, nós temos aqui no sul, em Moçambique, nós não temos em Angola ainda, e em Moçambique há em 2 lugares, em Nampula, que é a 2ª maior cidade de Moçambique, lá no norte, é feito numa tenda, né, não cabe, é muita gente. E na capital começou, há 8 anos atrás, a conferência lá. Infelizmente, eu não tenho as fotos deste ano, que aconteceu na semana passada. Essas são as fotos do ano passado, o Joel Bick esteve lá, o pastor Jaime, enfim. Essas são as conferências em Moçambique. Aí, subindo mais para o leste, nós temos, então, a conferência em Guiné-Bissau. Nós fizemos a 3ª edição ano passado, este ano será a 4ª, se Deus quiser. É muito difícil, meus irmãos, fazer conferência na África, né? Foi um engano meu. Eu pensei, fazer em África é fácil, porque lá é tudo barato e tal. Não é. Um salão desse daí não é para guineense. Nenhum guineense vai entrar no hotel desse. Eles sabem que eles fazem isso para estrangeiro. E eles cobram. Eles são terríveis. Quer dizer, não são eles, né? São grupos estrangeiros que ganham dinheiro lá na África. Pode passar. E começamos recentemente a 1ª edição da Conferência Fiel em Cabo Verde. Estavam lá 2 pastores famosos, ali está o Renatão, né, Renato Vargas, falando, e não tem a foto do mais famoso de todos, um pastor Judiclei Santos. Ele está aqui embaixo? Tá por aqui. Estivemos juntos lá, foi uma experiência maravilhosa. Esse ano nós não vamos fazer, apareceu aí, né? A ovelha já procura o pastor, né? Esse ano nós não vamos fazer a conferência lá em Cabo Verde, mas vamos fazer um encontro em novembro, próximo da conferência de Guiné-Bissau.
Estamos à procura de recursos. Pode passar, irmão. Ixi, já deu meu tempo. Vamos correr. E em Portugal? Portugal, irmãos, este era o grupo de 2001 a 2008. Sempre os mesmos participantes, praticamente, né? 50 pessoas, um grupo muito pequenino. Aí, quando nós chegamos em... Pode voltar um pouquinho. Essa é a foto da última conferência. O grupo aumentou um pouco, consideravelmente. Uma bênção. Tem crescido, graças a Deus. Tem passado por altos e baixos, né? Pode passar. Começamos a conferência de jovens, são as fotos do ano passado, essas aí. Temos visto um grupo de jovens se aproximando, isso nos alegra muito. O MAP, Ministério Adote um Pastor. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar do MAP, Ministério Adote um Pastor. Já ouviu o irmão ali. Meus irmãos, o MAP é uma coisa que nasce no coração de pastor Ricardo, que é o fundador da Fiel. Ora, nós temos os recursos, mas temos muita gente que não tem acesso a eles. Uma pergunta para você. Quantas livrarias você acha que existem em Cabo Verde, África? Alguém pode dar um palpite aí? Umas 5, mais ou menos? Nenhuma, meus irmãos. Não há nenhuma livraria evangélica em Cabo Verde. Lá tem uma data de pastores que não têm acesso a isso. Em Portugal, existem 2 livrarias evangélicas. Aliás, 3. E todas elas só existem porque são mantidas pelas suas denominações. Os batistas, a CAPU, que é dos assembleanos, e a CLC, que é o Ministério Internacional. Como chegar os recursos? Como é que tem gente recebendo o livro da Fiel em Timor-Leste, por exemplo, lá na Ásia, através do Ministério Adote um Pastor? Você pode adotar um pastor, a sua igreja pode adotar um pastor. Aí nós recebemos essa doação e enviamos o livro pelos correios. E há um outro detalhe, nós estamos numa igreja reformada. Há um outro detalhe que faz o MAP funcionar muito bem. Em Portugal, tem muita gente que, quando fala de reforma, eles têm medo. Nós sabemos, Portugal nunca recebeu os efeitos da reforma. Nunca. Pelo contrário, o que Portugal recebeu em relação à reforma foi a contra-reforma. Dizem, quem gosta de história, diz que é como se a Igreja Católica, no seu império da época, descesse as suas defesas para o norte, ali naquele cinturão católico que é composto por Portugal, Espanha e Itália. Então, o que nós recebemos da reforma foi só a luta, a perseguição e a morte. Então, tem gente que, quando fala de reforma até hoje, treme. Então, você fala para ele comprar um livro reformado, ele não vai comprar. Agora, se ele for adotado, ele recebe, começa a ler, e aí a transformação acontece. Pode passar. Bom, isto é um relato de uma visita que eu fiz ao arquipélago dos Açores. O arquipélago dos Açores é aquela bolinha que está ali, mas não é aquilo. É um monte de pontinhos que tem no meio do mar, que fazem parte do... Pode passar, irmão. Fazem parte do continente europeu, português. São 9 ilhas, pode passar. E por que eu estive lá? Porque este homem foi adotado pelo MAP, pastor Ismael. Ele pastoreia uma igrejinha, pode passar, na Ilha do Faial, eu acho que é... não, essa é a foto do grupo, que esteve ano passado lá. Alguns são conhecidos, está lá o Davi, lá na ponta. Pode passar, meu irmão. Esse é o pessoal que vai para a conferência porque já teve a conferência paga. E isso é um retrato da nossa vida em Portugal. Eu visito igrejas de norte a sul do país. Pode passar. São algumas visitas, eu vou convidando o pessoal para a conferência. Pode passar. É assim que o ministério é mais conhecido. Para onde a gente vai, a gente leva os livros. Está aí o Vinícius vendendo o livro. Esse vende. Mais de 80 igrejas visitadas de norte a sul. Acho que tem mais. Esse slide precisa ser atualizado. Acho que chegamos quase a 100 igrejas. E tem sido assim a nossa vida. Eu gosto dessa foto porque ela é um exemplo daquilo que nós fazemos. Os livros, pode passar. São os livros de um lado e a pregação da palavra do outro. Algumas igrejas, meu irmão, só ouvem a palavra do Senhor de forma reformada com as doutrinas da graça quando eu chego lá. Essa é a foto da família. O Judy Clay fez uma referência. Essa menina aqui casa mês que vem. E um tal de Josh veio lá dos Estados Unidos e levou minha filha. É brincadeira isso, viu? E o pior de tudo, a gente ama esse sujeito, rapaz. Como é que pode, né? Só a graça do Senhor mesmo. É uma bênção. Nós temos passado dias muito felizes, muito abençoados por Deus. Deus tem nos dado graça. Orem por essa família, por favor. Orem por Portugal. Uma nação carente, uma nação que vive no escuro. Meus irmãos, a gente entra aqui, a gente vê vida, a gente vê louvor, a gente vê luz. E isso não é uma realidade em Portugal. Orem por aquela nação, por favor, meus irmãos. Muito obrigado por esse tempo. Meu pastor caro, desculpe pelo tempo. Vamos orar, meus irmãos, pelo trabalho que é feito ali naquele país. Tiago, vem aqui à frente. Tiago está de volta. Vai passar 30 dias aqui. 30, Tiago. Gostaríamos, né? Sobretudo sua mãe, não é? Mas seu tempo lá está terminando, hein? Sua casa é aqui, JB.
Uma alegria ter você conosco. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Tiago vai orar, pedindo a Deus que abençoe o pastor Divani, seu ministério ali em Portugal, os desafios daquela nação que tanto precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela presença na Tua igreja. Muito obrigado, Pai, porque sempre que voltamos aqui, ficamos com os nossos corações felizes. Te peço agora que abençoe o ministério do pastor Edvânio lá em Portugal, dando a ele sabedoria de como evangelizar essa nação. Uma nação tão querida por nós, que nos deu a nossa língua, mas que tão carente do Teu Evangelho. Ajuda-nos a apoiá-lo no seu ministério, dando a ele recursos, incentivo, orações. Amém. E dá a ele também sabedoria para atingir o coração do povo português. Dá a ele sabedoria nas palavras, nas ações, para que ele possa empreender estratégias de levar o Teu Evangelho ao coração desse país. Te peço que continue conosco durante o culto e que perdoe os nossos pecados. No nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Bem, abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Capítulo 1, leremos os versos 14 e 15. São Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, primeiro sermão de Jesus. Ontem foi celebrado o aniversário de 50 anos da missão Apolo 11. Essa foi a primeira nave espacial tripulada a pousar na Lua, e o nome da missão, a mais famosa realizada pela NASA, Apolo 11. Há filmes, livros, histórias muito interessantes sobre aquele acontecimento. 3 tripulantes. O Neil Armstrong, o mais conhecido deles, o primeiro a pisar em solo lunar, comandante, o homem que deu aquela palavra famosa, pequeno passo para o homem, passo gigante para a humanidade. Um outro chamado Michael Collins, que foi o piloto do módulo de comando, e um chamado Edwin Aldrin Jr., que foi o que pilotou aquele veículo lunar. E esse último, evangélico, que celebrou a ceia na Lua. Eu vi algumas matérias essa semana, praticamente nenhuma delas memorou isso, né? Ele recitou João capítulo 15 e celebrou a ceia, louvando a Deus pela perfeita obra de Cristo. Pois bem, foi um feito extraordinário, sem sombra de dúvidas, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Mas naquela ocasião, um pastor batista chamado Billy Graham, ele, sem nenhuma intenção de desmerecer aquela missão, muito pelo contrário, ele foi até convidado para falar na NASA algumas vezes. Ele disse algo interessante naquela ocasião que todo mundo estava celebrando esse feito importante, não apenas para os americanos, mas para a humanidade. Ele disse o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na Lua. Foi Deus descer e pisar na Terra. Ele falou isso na ocasião que ele estava celebrando a doutrina da encarnação. Deus criou todas as coisas. E o Deus bendito e gracioso tomou a decisão de se tornar humano na pessoa do seu Filho e veio este mundo numa missão redentiva, numa missão de resgate. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esse é o motivo pelo qual Marcos escreve seu livro. Jesus é o Filho de Deus que se fez gente e veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na dinâmica da narrativa dos evangelhos, segundo Marcos em particular, esses 2 versículos eles são estruturais, os 2 versos que nós lemos, Marcos 1, versos 14 e 15. E há 2 coisas aqui que saltam aos nossos olhos, eu queria a sua atenção para compartilhar. A primeira é que Marcos ele diz que
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Só depois que João encerra o seu ministério, Jesus começa o dele. E Marcos diz essas coisas não apenas como um curioso, dando informação aleatória. Ele está, na verdade, aqui sendo guiado por uma perspectiva teológica. Ele está sugerindo o seguinte: uma era terminou, uma nova está surgindo. João é o último dos profetas. Ele é silenciado e agora surge o próprio Davar Yavé, a própria boca de Deus, a própria face de Deus, que é Jesus Cristo. É um momento singular. A antiga aliança cessa e a nova aliança dá início e vai inaugurar o reino de Deus. Segunda informação curiosa é que nós estamos diante do primeiro sermão de Jesus. Não sei se você sabe, mas se nós fôssemos colocar numa ordem cronológica e não estética, como nós temos no Novo Testamento, o primeiro dos evangelhos escrito, o Evangelho de Marcos. De modo que o que nós temos aqui é o extrato, uma sinopse do primeiro sermão de Jesus. Eu suponho que os discípulos deveriam ter gravado tudo e colocado no YouTube ou no Spotify, mas não fizeram isso, de modo que Marcos registrou aqui uma sinopse. Eu fico pensando, que privilégio tiveram aqueles homens de ouvir o primeiro sermão público de Jesus. E o sermão, ele é o próprio evangelho, porque Marcos diz que ele começou a pregar o evangelho de Deus. Verso 14. O evangelho foi o primeiro sermão de Jesus e Marcos está enfatizando que Jesus traz uma boa notícia, essa é a palavra evangelho, boas novas, e ele mesmo é o evangelho, ele mesmo é a mensagem boa, ele mesmo é o próprio evangelho. Isso é maravilhoso. A gente vai encontrar nas Escrituras algumas palavras associadas ao evangelho, 4 delas. O evangelho sempre está conectado a Deus, o evangelho de Deus, como é o caso aqui, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus e o evangelho da graça. São expressões conectadas ao evangelho. O Dr. Warren Wiersbe, um batista muito competente que pregou toda a escritura em sua igreja ali em Chicago, ele disse o seguinte: o evangelho é chamado de o evangelho de Deus, porque vem de Deus e nos conduz a ele. É o evangelho do reino, pois a fé no Salvador nos leva a seu reino. É também o evangelho de Jesus Cristo, porque ele está no centro. Sem sua vida, morte e ressurreição, não haveria boas novas. Paulo chama de evangelho da graça, pois não é possível haver salvação sem graça. Há apenas um evangelho e seu cerne é a obra que Jesus Cristo consumou por nós na cruz. Evangelho de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça. Essa é a boa notícia. E aqui nesse extrato, nessa sinopse do Evangelho, da mensagem de Jesus, nós temos aqui pelo menos 3 pontos. Jesus Cristo pregou aqui o sermão de 3 pontos, viu, pastor Jonas? E eu queria ver com vocês a estrutura do sermão de Jesus, pelo menos no registro de Marcos, e considerar algumas coisas que são atemporais e supraculturais. Serviu para aqueles dias, serviu há 10 séculos atrás, serve hoje e serve em qualquer outro momento da história. Serviu para galileus simples, no norte de Israel, serviu para monarcas medievais, serve para um indivíduo que está na comunidade do Rio de Janeiro, serve para qualquer pessoa porque o evangelho é supracultural. Algumas verdades, vejamos. Primeiro, chegou o tempo da salvação. A primeira parte do sermão de Jesus, ele faz uma afirmação que os profetas desejaram intensamente. Ele está dizendo, esse tempo chegou. Ele diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Essa expressão, tempo está cumprido, que tantos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, tal como Marcos, apresentam, é uma importante palavra porque em todo o tempo Jesus está reafirmando que ele não veio senão para cumprir uma missão redentiva. O tempo havia chegado. Por exemplo, ele foi criado em Nazaré. Havia uma comunidade grande de judeus de Jerusalém em Nazaré. E Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 4, ele se assenta na cadeira do Rabone, naquela sinagoga, ele lê
Isaías 61, que é uma profecia messiânica, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas de salvação, libertar os cativos. Ele começa a recitar Isaías 61 e fecha o livro e diz: esse dia se cumpriu. Eu sou o homem acerca do qual Isaías profetizou. Ou seja, todas as profecias apontavam para a manifestação do Messias, o Salvador, o Cristo, o ungido, e Jesus disse: eu sou essa pessoa, o tempo chegou, o tempo da salvação chegou. Curioso notar, porque na língua grega há duas palavras básicas para tempo. Uma nós conhecemos muito bem, que é a palavra cronos, de onde vem cronômetro, cronologia. Pois bem, essa palavra dá a ideia de sucessão de fatos registrada por minutos, segundos, hora, estações. 2018, 2019, 2020, cronos. Mas a palavra que é empregada aqui por Marcos é a palavra kairos, que não é sucessão de fatos, sucessão de momentos. É uma palavra especial que aponta para um tempo predeterminado para algo muito especial. É a ideia de que a vontade de Deus se manifestou. A ideia aqui é o conceito determinado, havia previamente orientado pela mão divina. Um tempo especial, o tempo oportuno. Jesus está dizendo: olha, o tempo que Deus planejou chegou. Cumpriu o tempo de Deus. É chegada a hora da salvação. E há duas coisas curiosas aqui relacionadas a esse tempo que chegou, relacionadas à pessoa de Deus, aos atributos de Deus, na realização dessa história redentiva. A primeira eu vou chamar de a fidelidade de Deus no cumprimento de sua promessa. Muito recentemente eu preguei um sermão aqui sobre a doutrina da queda, mostrando lá como Adão se afastou do Senhor. Deus vai ao encontro dele e diz: Adão, onde estás? Uma pergunta interessante, a primeira pergunta de Deus ao homem: onde estás? E logo ali, pós-queda, no capítulo 3, verso 15, a gente encontra o proto-evangelho, a primeira promessa que Deus faz. E qual foi a promessa? Que ele enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, enviaria um descendente de mulher. Pois bem, naquele jardim, o Criador fez uma promessa que consistia basicamente em redimir o homem do cativeiro para o qual ele mesmo se precipitou. E no Éden, apesar do homem, Deus, então, exerceu misericórdia e fez a promessa de enviar alguém que iria resolver o problema que o homem mesmo criou. E esse homem é o Cristo, segundo Adão, o novo Adão. Aquele menino nascido em Belém, deitado numa manjedoura, em conformidade com as profecias, era o Filho de Deus encarnado. De modo que todo o programa redentivo, todo o plano da salvação está sendo engendrado e levado adiante pelo próprio Deus, por conta de uma promessa que ele fez a si mesmo. A aliança é unilateral. Deus, não encontrando alguém por quem jurar, jura por si mesmo. Levar adiante o seu programa de exercer a misericórdia sobre a raça humana e salvar um povo para si. Por exemplo, Deuteronômio 7, verso 9, é uma expressão lá, num contexto em que Deus está repreendendo o povo de Israel, que é uma expressão belíssima do Antigo Testamento. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Eu fico impressionado como a igreja evangélica tem a capacidade de violentar palavras belas das Escrituras, de esvaziá-las, de maculá-las. Por exemplo, a expressão Deus é fiel. Boa parte das pessoas falam Deus é fiel, adesivo de carro. Parece virou um jargão evangélico, mas sem parar para refletir na implicação dessa expressão. Deus é fiel. O que significa isso? Fidelidade de Deus. Deus, apesar de nós, planejou a nossa redenção e, contra todas as circunstâncias, ele está cumprindo esse programa redentivo. E quando Jesus diz o tempo se cumpriu, o tempo da salvação chegou, por quê? Deus levou adiante esse programa redentivo, baseado na sua própria fidelidade. Então, de fato, Deus é fiel. Por vezes nos encontramos em situações adversas, as circunstâncias conspiram contra nós. Trazer a memória que Deus é fiel não significa que a nossa vida, os ventos serão favoráveis da noite para o dia. Significa
que aquele que nos não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, certamente dará consigo todas as coisas que nós necessitamos. Podemos confiar na fidelidade divina, é um atributo inerente à sua pessoa. A fidelidade de Deus, repito, a fidelidade de Deus apoia-se em sua própria palavra, em sua própria natureza. Segunda coisa que destaca aqui, que é a sabedoria de Deus na condução do seu plano redentor. Porque observe, pense comigo, embora não tenhamos como precisar o intervalo de tempo entre a queda do ser humano e o primeiro advento de Cristo, os irmãos vão concordar, é ponto pacífico, que houve séculos de distância. Tente imaginar, em algum momento, para nós que cremos na historicidade de Adão, para nós que cremos na infabilidade das Escrituras, para nós que cremos na inerrância da palavra de Deus, Adão não é uma ficção, a poesia nas narrativas de Gênesis, mas é um texto que fala sobre o que aconteceu. E é a única explicação lógica e empiricamente comprovada da realidade da humanidade. Adão, em seu estado original e sua queda. Pois bem, entre a promessa que Deus fez no Éden e o advento de Cristo, o enviado, o ungido, o descendente de mulher que viria para nos redimir, houve um grande intervalo. E a pergunta é, por que Deus esperou tanto tempo? Aí você entende, portanto, que esse Deus não é apenas fiel no cumprimento da sua promessa, mas ele é sábio na direção, nos métodos, no caminho que ele faz para cumprir o seu próprio plano redentivo. O apóstolo Paulo foi quem entendeu isso, e apenas 2 vezes essa palavra aparece em toda a Bíblia. A palavra plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é que Paulo está fazendo aqui no capítulo 4? Dizendo aos Gálatas que estavam sendo ludibriados pela religião meritória, que Cristo não foi um acidente, que a salvação não é plano B, mas tudo planejado para que gratuitamente, graciosamente, baseados na perfeita obra de Cristo, pessoas fossem salvas dos seus próprios pecados, fossem libertas do cativeiro e tirania de Satanás. E ele então usa essa linguagem. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pois bem, essa expressão plenitude do tempo, repito, só aparece aqui em mais uma porção na Escritura do Novo Testamento, é a mesma palavra que Marcos usa, kairos, um tempo oportuno, um tempo exato, um tempo predeterminado para que algo acontecesse. Jesus disse, o tempo se cumpriu, o tempo de Deus chegou. Pois bem, e por que Deus esperou tanto tempo? Lucas, por exemplo, que é um historiador, ele é médico, historiador, ele vai a campo fazer uma pesquisa para escrever o evangelho que leva o seu nome. Ele registra, por exemplo, que quando Jesus nasceu, quem era o imperador romano era Otávio Augusto. Quando o imperador Tibério César assumiu no lugar de Otávio, e também há registro nas Escrituras, ele diz que Quirino era o governador da Síria. Lucas dando informações para dizer o seguinte: quando Jesus nasceu, houve registro na história. A gente consegue identificar qual foi o tempo do nascimento e daqueles eventos todos que são centrais para a nossa salvação. E por que tanto tempo demorou? Que tipo de preparação foi feita? E alguns estudiosos vão apontar pelo menos 3 preparações que houve sabiamente preparadas, sabiamente organizadas para que houvesse o momento oportuno para que Jesus viesse a este mundo. Alguns falam da preparação cultural. Você pega todo o processo da helenização do mundo antigo, com o advento de Alexandre o Grande, o mundo conhecido, a oikomênia assim chamada, falando grego, o que no futuro oportunizaria a difusão do evangelho num mundo em que as comunicações não eram como temos hoje, facilitou por demais a comunicação do evangelho em todo o mundo greco-romano, falava o grego. A preparação política, o próprio Império Romano, de uma maneira ou de outra, ainda que não soubesse, ainda que fizesse oposição à igreja cristã nos seus primeiros dias, trabalhou a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Pax Romana. Havia paz dentro do Império Romano, as estradas, a comunicação que o Império inaugurou naquele dia sem precedentes até então, as viagens missionárias tornaram-se impossíveis graças aos avanços conquistados pelo Império Romano. E a preparação espiritual, quando Deus preparou um povo que não era povo, apenas um homem,
E através desse homem, Abraão, deu origem a uma raça, a uma etnia, do qual descende o Cristo. Deus preparou o povo judeu para que fosse luz para os gentios. Por isso que Jesus disse, a salvação vem primeiro dos judeus. Ele é judeu, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, vejam a sabedoria de Deus. Quando Cristo disse, o tempo se cumpriu, ele está dizendo, chegou a hora. E eu sou a resposta à promessa que o próprio Deus fez. William Hendrickson, um conhecido comentarista bíblico do Novo Testamento, disse assim, por certo que todos os verdadeiros servos de Deus contam a história, mas foi Deus em Cristo que fez que houvesse uma história para ser contada. Foi Ele quem providenciou o caminho da salvação, sem o qual todos os seres humanos estariam eternamente perdidos. Só estamos aqui hoje, irmãos, a Rua Professor Saldanha 110, numa manhã de domingo, compartilhando sobre o Evangelho de Deus, porque um Deus fiel e sábio governou todas as coisas e na plenitude do tempo enviou seu Filho. O cristianismo, que tem Cristo no centro, não é uma religião forjada pelos homens. O cristianismo é Deus em operação, o Deus triuno, que planejou, executou e está em ação na humanidade, trazendo homens e mulheres arrependidos até o pé da cruz de nosso Salvador. Jesus, portanto, afirma que o tempo da salvação chegou. Quando Paulo ele chega ao Everest do Novo Testamento, carta aos Romanos, em particular o capítulo 9, 10 e 11, ele encerra com louvor. Depois de apresentar tantas doutrinas densas, profundas, ele encerra dizendo assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? É um Deus soberano que opera em favor da humanidade, mostrando a sua bondade, graça e misericórdia. O tempo chegou, o tempo se cumpriu, disse Jesus, na primeira parte do seu sermão. Depois temos uma segunda expressão aí, o reino de Deus entrou na história. Ele diz, o tempo está cumprido e o reino está próximo. Meus irmãos, Jesus nasceu em Belém, nós sabemos disso. Ele cresceu em Nazaré, razão pela qual foi chamado de o Nazareno. Ele viveu como galileu, e é curioso isso, que ele escolheu aquela região para começar o seu ministério, e na Galiléia pregou seu primeiro sermão. Agora eu queria sua atenção aqui para fazer um exercício, para ver como Deus anula a sabedoria dos homens, como Deus humilha a prepotência humana. Tente imaginar isso. O Império Romano, seu apogeu. Nunca até então o Império ganhou as dimensões, o poderio militar, econômico do Império Romano naqueles dias. É a plenitude do tempo. O tempo se cumpriu. Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Nasce em Belém, uma diminuta aldeia que não tinha 2.000 pessoas. Nasce e é colocado numa manjedoura, onde os animais faziam suas refeições. Poder estatal tenta matá-lo. Herodes, ele então foge com a família o leva para o Egito. Do Egito ele já regressa e vai para Galiléia morar em Nazaré. Passa toda a sua vida como uma pessoa simples. Está aí o filho de José e de Maria? Simples, como qualquer outro ser humano. E depois que João é preso, ele começa o seu ministério público. E onde ele prega o seu primeiro sermão? Na Galiléia. E é curioso isso porque na mais insignificante região do mundo, Cristo se estabeleceu como local de moradia e depois como quartel-general do seu ministério. Pense comigo, o perfil social dos galileus. Na maioria, colonos pobres, pescadores simples, não eram atraentes poderosos. Aquelas pessoas viviam na periferia do subúrbio do mundo. Desprezados não apenas pelos poderosos do Império Romano, mas desprezados pelos judeus de Jerusalém. Pode ver alguma coisa boa da Galiléia? Os próprios judeus olhavam com desprezo a Galiléia, por variadas razões. Pois bem, agora eles, aqueles homens, ouvem em primeira mão o primeiro sermão do Filho de Deus encarnado. Deus reserva as melhores coisas para os mais simples. Não foram os que viviam nos palácios, mas os que aravam o campo, que ouviram pela primeira vez a pregação do Filho de Deus. E a pergunta é, que é o reino de Deus que ele está dizendo? O reino de Deus está próximo.
Que reino é esse que Jesus está anunciando aqui, que Pilatos não entendeu? Meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos. Essa é uma expressão chave no ministério de Jesus, chave nas Escrituras, razão pela qual Jesus só fala 2 vezes na palavra igreja em Novo Testamento. 2 vezes apenas. Reino, ele fala 44. Não é que a igreja não é importante. É porque o reino é maior do que a igreja. A igreja é a agência do reino, mas não é o reino em si. Pois bem, ao todo, 133 menções no Novo Testamento sobre o reino de Deus. A expressão reino de Deus, para a maioria dos judeus, tinha conotações políticas. Eles viviam debaixo de um governo tirânico, despótico. Estavam debaixo de uma intervenção estrangeira. E eles desejavam ardentemente esse Messias, que na visão deles, iria libertá-los do jugo romano. E havia vários homens que se apresentavam como Messias, como libertadores. Para muitos, naquele primeiro momento, Jesus era mais um, a quem a população estava chamando de libertador. É o significado da palavra ungido, de Cristo. Pois bem, mas Jesus não tinha em mente essa ideia de governo político, libertação da tirania de Roma. Ele veio para libertar a humanidade de outro cativeiro. O conceito do reino de Deus no Antigo Testamento é a ideia de Deus reinando sobre Israel. Deus é o único rei. Tem súditos. E com o advento do futuro Messias, esse reino seria estabelecido para fora do campo de Israel, e homens e mulheres de todas as nações do mundo estariam debaixo do governo de Deus, e não apenas o povo judeu. Portanto, o reino de Deus é o governo de Deus, inaugurado com Jesus no primeiro advento, e que será consumado na segunda vinda. Em certo sentido, ele já está presente, mas ainda não plenamente. É tanto uma realidade quanto uma esperança. O reino de Deus está próximo, disse Jesus. Em algum momento ele diz, o reino de Deus está dentro de vocês. O que é o reino de Deus? A antiga Juerp publicou um material de um pesquisador americano chamado George Led. O livro chama-se O Reino de Deus. Ainda hoje, apesar de tantos anos, continua sendo uma fonte muito confiável e interessante sobre a perspectiva cristã do reino de Deus. Nessa obra, o George Led diz assim: o Evangelho é a boa nova de que o reino de Deus está próximo, indicando que o governo de Deus sobre a coração e a vida das pessoas está agora sendo estabelecido. E as pessoas devem se arrepender e crer no Evangelho. Nós somos cidadãos do reino. Nós somos agora debaixo do governo de Jesus Cristo, que Ele é Senhor e Salvador nosso. Ninguém, fora os cristãos, basicamente, reconhecem esse governo e submetem à autoridade de Jesus. Mas haverá um dia, uma hora e um momento em que o reino de Deus, que veio simples e de uma maneira até sem muito glamour, na empoeirada região do mundo, ele se tornará evidente a todos. E a Bíblia vai dizer que todo olho verá o Filho de Deus vindo sobre as nuvens dos céus. Os povos da terra lamentarão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, não apenas Senhor da igreja, mas Senhor de todo o universo. O reino será consumado. E o Senhor dirá ao seu povo: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está destinado antes da fundação do mundo. Portanto, é uma realidade para nós, mas ainda é uma expectativa, porque ele vai consumar o que ele mesmo começou. Há uma expressão chamada já e ainda não, criada por um teólogo chamado Oscar Cullmann, e ele criou uma metáfora que nos ajuda um pouco a entender essa dimensão paradoxal. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda aguardamos a plenitude deste reino. Pois bem, o dia D foi um dia importante na Batalha da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados tomaram a Normandia. Aquele dia é chamado de o dia importante naquela grande batalha. Grande dia importante na guerra contra o nazismo. Só que entre o desembarque na Normandia e a vitória final, que só se deu em maio, houve um intervalo. Então a igreja ela vive entre o dia D, que foi o primeiro advento de Cristo, e o dia V, o dia da vitória, quando Cristo voltará pela segunda vez. Então, entre o primeiro advento e o segundo advento, nós estamos num século de tensão, aguardando com expectativa o triunfo total e definitivo de Cristo, em que todos os reinos da terra reconhecerão que só Ele é Senhor. Então, quando Cristo está dizendo o tempo chegou
e o reino está próximo, é porque ele estava inaugurando uma nova era, um novo momento. É uma realidade já presente, mas aguardamos com expectativa o dia em que, de fato, todo mundo tomar conhecimento que Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o seu reino nunca terá fim. C.S. Lewis, nas palestras interessantes para a BBC de Londres, ele capturou bem esse entendimento. Isso nos ajuda a lutar contra o gnosticismo da igreja evangélica no Brasil. Ele disse uma coisa muito interessante sobre a perspectiva do cristão, como ele deve viver no mundo. Olha o que ele diz. O cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama para tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. Enquanto César estava no império, em Roma, desfrutando daquela vida nababesca, sem nem tomar conhecimento do que estava acontecendo em Belém, o rei disfarçado estava descendo nesse planeta. E ali, sem poder político, sem recursos econômicos, com um grupo de pescadores desprezados tanto pelos seus quanto pelos outros, começa um movimento que, na linguagem de Cristo, nas próprias parábolas do reino, uma pequena semente de mostarda que se torna uma grande árvore. Tente imaginar isso, 20 séculos depois. Aqui estamos nós, falando sobre o que aconteceu em Belém e em Jerusalém, na Galileia. Eventos relacionados à pessoa de Cristo. Nós temos que ter essa perspectiva. O mundo não a tem porque há uma cegueira, há um véu sobre a mente. Nós somos cidadãos do reino. Nós já somos súditos de Cristo. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. E nós agora devemos compartilhar com as pessoas deste reino que foi inaugurado e que será evidente a todos no retorno triunfal de Cristo. Aquele que se fez gente, morreu, foi sepultado, ressurgiu, voltará e todo olho verá o Filho de Deus sobre as nuvens dos céus. Isso é tão intenso que na profecia, por exemplo, no sonho que Nabucodonosor teve, Nabucodonosor ficou perplexo com o sonho que ele teve, de uma estátua com partes diferentes, cabeça de ouro, uma parte de prata, uma parte de bronze, uma parte de barro. Ele ficou inquietado com aquilo e ninguém sabia interpretar o sonho, até que chamam o jovem Daniel. E Daniel diz então a interpretação, uma referência aos impérios que antecederam, o império que viria, e a obra que uma pequena pedrinha faria. A narrativa está lá em Daniel capítulo 2, vou ler para vocês para mostrá-los como este reino de Deus está em curso, guiado pela soberania divina. A cabeça era feita de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus lhe suscitará um reino que não terá fim, que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos deste mundo, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E no capítulo 7, Daniel diz, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Participar para sempre do reino que é sobre todo o reino que jamais terá fim. Daniel estava falando sobre os impérios que lhe antecederam, estava falando sobre o império grego que viria, sobre o império romano também, e agora aquela pequena pedrinha, o evangelho que começa lá na Palestina, naquela empoeirada região do mundo, se torna essa grande montanha. O evangelho que começou como um grão de mostarda, hoje cobre boa parte do planeta. Como disse o profeta, o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Cristo está falando sobre o reino de Deus. E ele então, por fim, fala uma palavra que nós precisamos trazer à memória sempre. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento e fé são as exigências do rei. Ele fala que o tempo da salvação chegou, ele fala que o reino de Deus entrou na história, e agora ele chama homens e mulheres ao arrependimento, que são chamados de porta de entrada do reino. Arrependimento e fé sempre andam juntos, são como duas barras paralelas da linha de um trilho.
E na jornada para a eternidade, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confiar no Evangelho. Portanto, arrependimento e fé é o que Deus exige dos homens que desejam entrar no reino. Nós todos somos pecadores, salvos pela maravilhosa graça. No entanto, no céu, todos que lá estiverem perante o Senhor ressurreto são homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados e confiaram plenamente na pessoa de Cristo. Observem que tanto no ministério de Jesus, quanto já tinha acontecido no ministério de João Batista, no ministério dos apóstolos, arrependimento e fé estão sempre presentes na mensagem. Sem arrependimento, sem confiança total em Cristo, não há salvação. Por exemplo, veja um texto de João, o Lucas registrando sobre a temática do sermão de João. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Agora observe a expressão aí. Endireitai as suas veredas. O que significa endireitar as veredas? Mudança de vida. João foi chamado de um novo Elias porque ele pregava arrependimento, ele denunciava o seu povo, os seus maus caminhos, as suas perversões todas, e João foi chamado de profeta que trazia homens e mulheres ao arrependimento, pregando batismo de arrependimento, chamando homens e mulheres a endireitar suas veredas. Uma figura de linguagem que significa mudança de vida. Eu estava pensando sobre isso, e considerando a cultura na qual estamos inseridos, é impressionante como nós vivemos numa cultura que não se arrepende. Uma cultura que não se arrepende. Por exemplo, é comum, e esses artistas, eles têm as suas influências, e agora com o advento das mídias sociais, como influenciam, como há seguidores, como a gente sendo norteada, dirigida por essas pessoas, boa parte delas do miolo mole. Uma delas disse assim: não me arrependo de nada. Tudo serviu para me fazer crescer. Uma pessoa que diz que nunca se arrependeu de nada é uma pessoa que, no mínimo, tem que ser reputada como alguém que ainda não entendeu a sua realidade. Se eu perguntasse a você, você já se arrependeu de algumas escolhas que fez na vida? O que se espera de alguém quando ouve uma pergunta como essa? Sim. Porque todos os dias nós fazemos escolhas, e por vezes fazemos escolhas erradas. Todo cristão é alguém que em algum momento foi confrontado com o Evangelho, percebeu que tinha quebrado a lei, não amava a Deus, não amava o seu próximo. Isso consiste a quebra central da lei. Então foi chamado a mudar de atitude em relação a Deus, em relação ao próximo. De modo que afirmar que nunca se arrepende de nada é uma grande tolice. E é por isso que Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Porque o arrependimento é a porta de entrada do reino. Agora, por que a nossa cultura despreza o arrependimento e até vê como fraqueza alguém que vem a público e diz: olha, eu me arrependo. Vejam, por exemplo, quando nesse estado que a gente tem agora de imagem, cuidado com a sua imagem, senão você pode perder dinheiro. Tem uns publicitários da imagem. Cuidado se não é politicamente correto. Então você tem, quando algum artista, algum atleta famoso tem um deslize de natureza moral, falou uma coisa que não devia fazer, já cercado para cuidado com o que você fala. Isso pode ter implicações da imagem. E quando alguém é pego em algum flagrante delito, alguma coisa que vai na contramão do senso comum, então a pessoa vem a público, mas curioso notar que quase nunca a expressão é: eu me arrependo do que eu fiz. Isso foi errado por esses e esses motivos. Eu estou sinceramente arrependido disso. Porque nós vivemos numa cultura onde há remorso, mas não há arrependimento. O remorso é a tristeza pelas consequências. Puxa, isso não pegou legal. Queimei meu filho, minha imagem. O remorso é o homem preocupado consigo. Nunca preocupado com o seu Criador. Nunca preocupado com o seu próximo. Razão pela qual Jesus está falando sobre arrependimento. E arrependimento passa pelo entendimento do que é o pecado. E o pecado foi colocado no apêndice deste mundo, inclusive da igreja. As pessoas não pensam mais sobre isso por variadas razões. Os antigos falavam sobre pecaminosidade do pecado. Por exemplo, Baxter: você deve entender o que é o pecado quando trouxer à sua memória o seguinte: o verdadeiro valor da alma que o pecado deforma.
a verdadeira natureza da santidade que o pecado suprime, a verdadeira excelência da lei que o pecado violenta, a verdadeira natureza da glória de Deus que o pecado despreza, o verdadeiro caráter, a finalidade da razão que o pecado insulta, a infinita glória, a onipotência e santidade contra quem se comete todo pecado. Se nós entendêssemos o pecado como a Bíblia o apresenta, como sendo o nosso principal problema, e como de fato é ofensivo primariamente a Deus, e que o pecado nunca tem uma dimensão individual apenas, mas tem uma dimensão social, o pai de família que peca sempre respinga o seu pecado sobre a sua família. No Novo Testamento, a gente tem 3 palavras para arrependimento, que formam um quadro completo. O arrependimento começa com compreensão e o reconhecimento de que o pecado primariamente é uma ofensa contra Deus. Daí a expressão metanoia, mudança de mente. Compreendi e reconheço. Mas não para aí. O arrependimento afeta as emoções e provoca o que Paulo chama de santa tristeza pelo pecado e não apenas pelas consequências que traz. Como Pedro chorando amargamente por ter traído seu Senhor. Afeta as emoções. E o pecado implica no aspecto volitivo, a mudança na direção. Estava indo assim, e agora Deus me chama para um caminho oposto, no caminho contrário ao que eu estava indo, porque eu estava num caminho de perdição. Ou seja, envolve a mente, as emoções e também a vontade. Caminhando para o final, perguntas que nós precisamos responder, só nós mesmos podemos respondê-las. Não somos juízes dos nossos irmãos, mas servos deles, e cada um dará contas de si a Deus. De quais pecados nós deveríamos nos arrepender? A confissão é uma higiene da alma. Nós deveríamos fazer isso diariamente, sobretudo no dia em que nos reunimos para celebrar a ressurreição de Cristo, domingo. Confessar é higienizar a alma, ter contrição, quebrantamento. O que acontece é que nós vamos nos acostumando, como alguém que vai se acostumando com um cheiro ruim de um ambiente, e já não sente mais. Mas quando chega alguém e fala, nossa, você não está sentindo isso? Já se acostumou. O pecado tem um poder tão letal de nos acomodar, que por vezes nós precisamos ser golpeados pela espada da lei, para que o Evangelho venha e nos cure. E o arrependimento provoca isso em nós. Luz na mente, aquece o coração, muda a atitude. Quando nós pensamos em pecados, numa igreja moralista, como a igreja evangélica brasileira, via de regra, pecado está muito relacionado apenas e restritamente a pecados de natureza sexual. Basta observar que na história da igreja evangélica brasileira são disciplinados apenas os que cometeram pecados sexuais. Mas será que o pecado está resumido ou restrito a isso? Embora haja um princípio que deve nortear a nossa vida, a santidade da nossa sexualidade. Há outros pecados dos quais devemos arrepender? Ciúme, maligno e doentio, amargura, ódio, ressentimentos, indiferença, lascívia, ganância, avareza, insubmissão, rebeldia, soberba, maledicência, idolatria, inveja. A lista é longa. O que cabe a cada um de nós é, como cristãos, discípulos de Cristo, ouvir as palavras de nosso Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus. Devemos arrepender. Pedro vai dizer, arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que vos venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Arrependimento. Primeiro sermão de Pedro, chamando homens e mulheres ao arrependimento. Arrependimento é isso. É mudança. O que significa crer no Evangelho? Na língua portuguesa, o verbo crer sugere a ideia de acreditar. Você tem um time lá na zona de rebaixamento, o cara acredita que vai ser campeão. Essa é uma crença cega. Acredito, eu acredito. Então a palavra crer é acreditar. Bem, no Novo Testamento, crer não é acreditar apenas. Reconhecer como sendo verdadeira uma informação. Crer nas Escrituras é sempre
confiança, dependência. Quando o texto bíblico diz que Jesus pregou, arrependam-se, mudem de vida e creiam, confiem, dependam do Evangelho, ele está dizendo que a única maneira da massa de pecadores deste mundo encontrar vida aqui e no porvir é mudando de vida e confiando totalmente em Cristo para a sua salvação. Obras não salvam, lágrimas não salvam, frequentar a igreja não salva, ter parente crente não salva, conhecer a Bíblia não salva, ser teólogo não salva, ser bom mocinho não salva, só Cristo salva. E Cristo chama homens a se despir da sua justiça própria e confiar somente nele para a sua salvação. Crer, portanto, é depender de Deus e confiar plenamente nele. Abraão é o pai da fé, conhecido assim. Pergunto a vocês, Abraão era um pecador ou não era? Sim. E há nódoas na vida de Abraão, basta ler o Antigo Testamento. No entanto, ele é chamado de pai da fé, porque ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a promessa de Deus, e ele confiou em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Paulo, na defesa da justificação pela fé, ele usa o exemplo de Abraão no capítulo 4, e esse é o último verso que eu pretendo ler hoje pela manhã. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Em outras palavras, se você trabalha por algo, se você fez por merecer, quando você recebe no final do mês, aquilo é o quê? O fruto do seu trabalho. Agora, a salvação não é merecimento, não fizemos por merecer, é um dom, uma graça, uma bênção, uma dádiva. E aí Paulo evoca a figura de Abraão. Abraão creu e ele foi justificado. O Deus que justifica o ímpio, um escândalo completo. Como é que Deus, o Deus santo, pode justificar ímpios? É porque a maneira justa de Deus justificar o injusto é através de um único homem justo, Cristo. Ele assume a nossa condenação e nos dá a sua vida. De modo que quando o Evangelho, a mensagem do Evangelho diz, se arrependa e crê em Jesus, ele está dizendo o seguinte, não siga por esse caminho é um caminho de morte. Volte-se para Deus e confie em Jesus Cristo. Ele pagou pelos seus pecados e cumpriu a lei. Crendo nele, lhe é atribuída a justiça dele, o único ser humano que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Cristo começa a pregar sobre a sua vida, sobre o seu ministério. O Evangelho é o próprio Cristo, o Evangelho é o próprio Deus. Eu encerro, meus irmãos, dizendo o seguinte, nós precisamos pensar nessas coisas. Há um erro grande que tem causado muitos problemas a nós todos, é achar que o Evangelho é para pessoas que não são cristãs. Então, eu já conheço a mensagem do Evangelho, já conheço a mensagem da cruz. Todo dia, o dia todo, você precisa beber do Evangelho, porque há em nós um mal que nos apega do nascimento ao túmulo, que é o mal da justiça própria, da religião meritória, do legalismo. E o Evangelho nos exorta a abandonar tudo isso e a confiar somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Curioso notar que os dois verbos gregos empregados aqui por Jesus, arrependei-vos e crede, estão no imperativo presente, indicando o quê? Que não é um momento, não é aquela memória que você tem do dia em que você aceitou Jesus, reconheceu Jesus, foi batizado, não são essas memórias apenas. Todo dia é dia de penitência, de arrependimento, de voltar-se para Deus. E todo dia é dia de confiar somente em Cristo, porque nós somos tentados, como os Gálatas foram, a deixar o Evangelho por outro Evangelho que não é o Evangelho. Leiam, por exemplo, o texto Palavra e Vida e a comparação entre religião e Evangelho do Tim Keller. Como a religião nos perturba e nos persegue, quando o Evangelho então nos oferece gratuitamente. Não é o que você faz que te salva, filho, é o que eu já fiz. Confiar em Cristo e permanecer confiando nele é de fato uma grande bênção que nos traz uma paz, e isso tem implicações na nossa conduta e na nossa vida. Das 95 teses que Martinho Lutero afixou nas portas do castelo de Wittenberg, a tese 62, eu presumo ser a mais bonita, que mais me encanta. Ele disse assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho,
da glória e da graça de Deus. Tesouro da igreja é o evangelho. Quem tem o evangelho tem tudo. Quem não tem, nada tem. Que o Senhor nos ajude a apreciar o sermão de Jesus e nos apegar à sua soberania, à sua graça, à sua misericórdia, à sua fidelidade e diariamente viver de acordo com a palavra da Escritura. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar o culto cantando Perante o Trono de Deus nos Céus. Vou pedir aos irmãos para projetarem. Eu fiz isso semana passada e gostaria de fazer novamente. Ler o texto que nós vamos cantar. Esse cântico, ele é todo baseado na obra de Cristo. E diz assim: diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita comunhão do sumo sacerdote e amor que advoga em meu favor. Meu nome está em suas mãos, escrito em seu coração. Enquanto no céu ele estiver, seguro nele eu estarei. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que é em mim, contemplo os céus e vejo então aquele que morreu por mim. O justo Salvador morreu para minha vida libertar, satisfazendo o santo Deus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, grande e imutável sou, Rei da graça, Rei dos céus. Unido a ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus, meu Salvador. Vamos cantar o Evangelho, colocando em Jesus a nossa confiança. Nosso Deus bendito, nós louvamos o Teu nome
pela tua soberania no decurso dos séculos, porque na plenitude do tempo o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, cumprindo assim a sua promessa de enviar o Redentor, nascido de mulher, nascido sob a lei. Te louvamos porque o Senhor é fiel em suas promessas. O Senhor guarda a sua aliança, pois jurou por si mesmo. E aqui nós estamos como fruto dessa bondade, graça e misericórdia sem iguais. Ó Deus, te louvamos porque apesar de nós, fomos chamados para fazer parte deste reino que jamais terá fim. Senhor, ilumina as nossas mentes para compreender as verdades do Evangelho e enche o nosso coração de alegria por fazer parte desse projeto redentivo, glorioso. Te louvamos porque somos igreja de Cristo, comprada pelo precioso sangue de nosso Salvador. Permita que possamos viver de modo digno do Evangelho. O Senhor conhece a nossa vida. O que Jesus disse àqueles homens no primeiro século, diz a nós hoje. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Queremos diariamente, Senhor, deixar os maus caminhos, deixar aquilo que o entristece, para viver a vida que o Senhor espera de nós, como nova sociedade, nova criação, novas criaturas em Cristo. Nós devemos viver uma vida de boas obras planejadas pelo Senhor, não como recurso para salvar a nós mesmos, mas como uma evidência de que fomos regenerados para viver como filhos da luz. Ajuda-nos a confiar em Cristo. A religião nos persegue, nossa velha natureza nos persegue. Que nós todos tenhamos total e plena confiança somente em Jesus Cristo. Ele é o Cristo vivo, ressurreto, à direita do Senhor, que intercede por nós. Ele é a nossa única esperança, na vida e na morte. Confiamos totalmente no que Cristo fez naquela cruz. O sangue é suficiente, tua graça é suficiente, o Evangelho é suficiente. Permita que essa igreja floresça, Senhor, abraçando o Evangelho de Jesus Cristo e somente o Evangelho. Rogamos as tuas bênçãos sobre nós, uma semana sobre os seus cuidados. Amém. Que em tudo e onde quer que estejamos, as pessoas vejam Cristo em nós, para a tua glória. Amém. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.